Rádio Batuta apresenta Especiais, com Eucanaã Ferraz. A Rádio Batuta vai comemorar os 50 anos do disco Tropicália ou Panis et Circenses, que é um acontecimento na história da música brasileira, com uma conversa com duas pessoas que sabem tudo sobre esse disco. Um é o Fred Coelho, que é professor de literatura da PUC-Rio, e, entre outras coisas, ele é autor do livro Eu, Brasileiro, Confesso, Minha Culpa e Meu Pecado, Cultura Marginal do Brasil dos anos 60 e 70, publicada pela Civilização Brasileira, e com o Pedro Duarte, que é professor de filosofia também aqui da PUC-Rio e é autor do livro Tropicália ou Panis et Circenses, da editora Cobogó. Então a gente vai fazer uma rápida conversa sobre o disco e depois vamos comentar faixa a faixa. Bem, então, vamos começar a nossa conversa com o Pedro Duarte e o Fred Coelho. Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o disco, no geral, mas que atentasse para uma coisa que eu acho muito curiosa, que eu acho que ficou muito importante, que é a capa do disco, né? A reunião daqueles personagens todos ali, e um pouco o caráter de manifesto desse disco, né? O fato de ser um disco de grupo, né? De turma, que deu a ele um caráter muito singular. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Desses dois pontos que você falou, o interessante tem uma história, né, ao redor. Esse disco é cheio de histórias, que a gente, né, fica muito vinculado ao que os participantes contam dele, né? E a história da capa, até onde a gente sabe, parece que eles tinham uma ideia original de capa que iam fazer na casa do fotógrafo, e essa ideia original não deu certo, e aí eles começaram a pensar numa improvisação e chegaram a esse resultado final supostamente espontâneo dessa montagem de foto. Mas hoje em dia, pessoas que estudam a iconografia relacionada a essa capa, você encontra algumas imagens, tanto no modernismo brasileiro, quanto, sei lá, em grupos como os dadaístas franceses, onde a ideia de que no primeiro plano tem alguém sentado com as pernas cruzadas, como o Gil está, que é a mesma imagem de uma foto famosa do modernismo, como Oswald de Andrade. Os dadaístas também têm essa ideia de que você tem uma foto numa moldura com um ausente da foto que está dentro da moldura. Então fica um jogo aí complexo se eles tinham as referências e preferiram omitir isso, se realmente isso fez parte de um imaginário de referências que eles nem tinham realizado e acabaram aparecendo ali. Acho que esse é um aspecto da capa interessante de pensar. Só para completar, se eu não me engano, o ausente nessa capa é a Nara Leão. É a Nara Leão e o Capinã, são dois. E o Capinã. O Capinã está na foto de formatura, a Nara Leão realmente foi uma montagem. O Caetano segura uma moldura vazia, e aí depois entra uma foto da Nara Leão, que se eu não me engano é até uma foto de uma sessão que ela fez para um disco do período também. E sobre o aspecto de manifesto, eu acho que o Pedro pode falar melhor disso depois, só para dar uma pinçada nisso. Realmente o disco foi concebido como uma resposta coletiva a uma série de comentários e movimentos que estavam sendo feitos ao redor do trabalho dos tropicalistas, né? Do que veio a se chamar de tropicalistas. Tem que lembrar que em fevereiro de 68 é que esse nome aparece, né? Tropicalistas, tropicalismo, na coluna do Nelson Motta. E que em março de 68, o Caetano Veloso, dando entrevista para Augusto de Campos, manifesta uma simpatia pelo esse nome. E que o Torquato Neto também é só nessa época que ele começa a assumir esse nome tropicalismo como algo que classificaria de alguma forma o que eles estavam fazendo. Então o disco é sim uma marcação de lugar da produção deles naquele momento, que era uma produção de um grupo de compositores, cantores, músicos. E o disco quando é gravado? Acho que é junho e julho. Não, ele é lançado em julho. Ele é lançado já em julho. Maio, junho. Mais ou menos em maio, junho de 68. Então é logo depois dessas... Logo depois. Tem aquele áudio que saiu há pouco tempo, né, uns 3 anos atrás, do Torquato Neto, que é uma gravação de um radialista gaúcho que vai a São Paulo gravar depoimentos dos músicos. Então tem o áudio do Caetano, tem o áudio do Torquato Neto, que foi divulgado através de uma belíssima reportagem da Mariana Filgueiras. E nesse áudio, que eles estão todos no Hotel Danúbio, que era o quartel-general, e que você vê que então é o primeiro semestre de 68, né, porque no segundo semestre eles já moram em São Paulo. Nesse áudio, o Torquato fala claramente isso. Fala que eles estavam planejando um disco coletivo para mostrar um pouco, né, a concepção daquilo que diziam que eles faziam, e eles queriam mostrar realmente o que eles faziam. Né? Por isso que eu acho que o disco tem muito esse aspecto de diversas frentes
estéticas propostas, diversos gêneros musicais, assuntos. Tem uma uniformidade, tem um conjunto, sim, mas a gente tem que lembrar que esse disco também tem um pequeno, na minha opinião, pessoal, não sei o que o Pedro acha, tem um pequeno ponto meio rasurado dessa história, que é quem realmente conduziu a gravação do disco, né? O Caetano diz que ele foi o produtor do disco musical, diretor musical, digamos assim. Mas a gente sabe que o Torquato fala em algumas entrevistas, nós pensamos um disco, a gente estava conversando ontem sobre um disco. Então, até que ponto a montagem do repertório, que é a maioria das canções, são Caetano e Gil, ou Caetano, né? Então, certamente eles têm ali uma participação, e o Caetano, a gente sabe pela personalidade do Gil e do Caetano, o Caetano toma a frente dessa situação naquele período. Mas acho que, inicialmente, o que eu teria falado é sobre isso, né? Não sei... Eu pensei só em acrescentar em relação à capa também, porque a gente falou basicamente da foto da capa. Tem a mas contracapa. Também sublinhar, não mesmo em relação à capa, que ela é estruturada a partir das caixas de morar do Rubens Caixas de morar do Gershman. Gershman. E acho que isso é muito significativo, não só em si, mas também dessa relação tão intensa, tão íntima, que nesse momento a música entretém com outras formas de arte. A participação de um artista plástico tão enfática nessa composição geral da capa, nesse sentido, acho que é muito significativa, na medida em que o tropicalismo musical, especificamente, se situa dentro dessa confluência de um momento mais amplo em que a ideia e depois a palavra de Tropicália vão figurar de maneira tão relevante. E, de fato, concordo também com o Fred, o que talvez mais chame a atenção é esse caráter coletivo mesmo do disco. Porque antes do disco coletivo ser feito, talvez a gente pudesse falar de uma movimentação, mas não havia uma espécie de quase documento definitivo do caráter coletivo, grupal dessa criação. Então, o disco Tropicália ou Panis et Circenses, no que ele envolve essas 11 pessoas, ele passa também, além das suas qualidades estéticas próprias, passa a historicamente figurar como um manifesto, mas que é um manifesto que é também um documento. Ele é um manifesto e um documento desse movimento, dessa movimentação, desse momento, que tem o Caetano Veloso, acho que de alguma maneira como uma figura de proa, de articulação entre essas pessoas todas, mas que o papel desempenhado especificamente fica sempre um pouco confuso nessa gênese, mas que eu tendo a ver como mais um aspecto justamente do que há de incontornável quando nós lidamos com uma produção coletiva. É que nós estamos tão pouco acostumados com isso, nós estamos tão acostumados, ao contrário, a lidar com produções que são individualizadas, que há uma subjetividade específica por aquilo, que a gente parece que está num terreno pantanoso quando a gente lida com uma obra que a gente não consegue dizer fulano fez isso, ciclano fez aquilo, beltrano fez aquilo outro. Mas talvez seja justamente isso que tem de mais rico numa produção coletiva. O aspecto vanguardista disso, para mim, é extremamente relevante, porque nesse ponto é como se o disco Tropicália ou Panis et Circenses retomasse, atualizasse inúmeras experiências de vanguardas, desde o final do século XVIII, com o romantismo alemão, que na revista Ateneu produziram fragmentos sem assinatura individual, sem atribuir o que era de quem, e isso depois reaparece em movimentos de vanguarda no início do século XX, e desse ponto de vista, o tropicalismo e o disco Tropicália ou Panis et Circenses, especialmente, se coloca dentro dessa linhagem de vanguardas como experiências coletivas, o que me parece de suma importância. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, Pedro, quase para sublinhar, é que quando nós estamos falando de um disco coletivo, diferente de um disco de uma individualidade, é diferente do que a gente sabe ou pensa de um disco de banda, né? Uma banda. Então seria uma coisa coletiva. Não é. A banda forma uma unidade. Nesse caso não é absolutamente o caso, né? Você tem ali, de fato, as faixas, as interpretações, as composições, e muitas vezes os arranjos, embora a gente vai falar disso depois, mas aquilo tem, de fato, um caráter coletivo que é diferente do que a gente, né, de uma banda. Não, eu queria marcar 2 exemplos como contrapontos ao Tropicália, a esse disco que a gente está discutindo.
Por exemplo, né, no caso da Bossa Nova, o disco representativo do movimento é um disco autoral do João Gilberto, Chega de Saudade, porém todo mundo trabalha com esse disco como se ele também fosse um trabalho coletivo, vinculando os arranjos do Tom Jobim, as letras, que não são maioria, obviamente, né? Ao contrário, nesse disco do Vinícius. Então, parece que o disco do João Gilberto, Chega de Saudade, ou os 3 primeiros discos do João Gilberto, se a gente quiser pensar assim, são os discos que sintetizam o movimento Bossa Nova. Não é o caso do que a gente está discutindo aqui. E um outro exemplo posterior é o Clube da Esquina, que é um disco coletivo, porém assinado por 2 autores, Milton Nascimento e Lô Borges. Todo mundo escuta o Clube da Esquina como um disco de um grupo, mas ali tem 2 autores. O que só dá mais força para essa proposta que os tropicalistas fizeram, posso estar errado, mas não tenho memória de nada parecido anteriormente na música brasileira, de você ter uma série de autores, principalmente 2, 3, 4 intérpretes fortes, né? Talvez não na época, mas Caetano, Gil, a Nara cantando uma canção e a Gal Costa, que estão ali diluídos numa total força mesmo, várias faixas, vários cantam, né? Panis Circenses, os Mutantes cantam, mas a música é do Caetano e do Gil. Gélia Geral, o Gil canta, mas a canção é com Torquato, etc e tal. Mas se você pega uma faixa como Parque Industrial, o Tom Zé, o Caetano, o Gil e a Gal Costa cantam. Se você pega uma faixa como o Hino do Senhor do Bonfim, que é a última, todos cantam em coro. Você pega... Então essa distribuição é meio uma espécie de um revezamento ali muito interessante. Não é porque eu fiz a canção que eu vou cantar a canção. E não é porque eu canto a canção que eu não tenho participação. Enfim, tem um jogo ali bem, bem forte disso. E todos estão na capa, até os que não estavam. Exato. São colocados por fazer questão de marcar justamente essa dimensão coletiva tão decisiva. Agora que falamos da capa, eu queria que vocês tratassem de uma outra questão que eu acho muito importante e que você, Pedro, desenvolve no seu livro, que é o título e, sobretudo, o uso desse ou. Eu queria que você falasse disso. Tropicália ou Panis et Circenses. O título dá muito o que falar desde o lançamento do disco, né? Porque o disco faz essa conjugação do nome, já àquela altura consagrado para o próprio movimento, Tropicália, né? Oriundo originalmente da obra do Elliott Sica, que foi exposta no início de 1967 no MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio, mas ele conjuga o nome Tropicália, que depois batiza a canção do Caetano Veloso, que vale dizer, a canção Tropicália não está no disco Tropicália ou Panis et Circenses, está no disco Caetano Veloso, que é anterior. Então, na verdade, em primeiro lugar, acho que vale dizer que a palavra Tropicália, nesse momento, ela tem talvez 3 capítulos, né? Tem o primeiro capítulo, Elliott Sica, início de 67, 3 ou 4 capítulos. O primeiro capítulo é Elliott Sica, início de 1967, é o nome dos Penetráveis. A gente chama de instalação, mas eram 3 penetráveis. Penetráveis. Era uma arte ambiental, que eles chamavam naquele momento, uma experiência ambiental. Né? Depois, a gente tem um segundo capítulo, que é a canção do Caetano, que é batizada por conta da obra do Elliott Sica, por sugestão do Luiz Carlos Barreto, fotógrafo do Cinema Novo. O Caetano nem tinha visto a obra do Hélio quando ele faz essa sugestão. Primeiro ele fica ressabiado, mas acaba aceitando. Também diz o Caetano que também não surgiu um outro título que ele achasse tão incrível, então ele acaba topando. Esse é o segundo momento. O terceiro momento é o momento da coluna do Nelson Motta, que aí faz uma corruptela de Tropicália para tropicalismo, lançando na coluna de jornal, em princípio, já como movimento. E aí, finalmente, depois desses 3 momentos, já no meio de 1968, que surge o disco Tropicália, aí conjugando o termo Tropicália ou Panis et Circenses. Conjugando, então, com essa expressão que vinha das sátiras de Roma, do Juvenal, que seria pão e circo, que aparece grifada errada na capa do disco, o Panis et Circenses. É diferente da canção no disco, e que também foi comentada por muita gente. Acho que o Décio Pignatari é quem diz que se trata de um delicioso provincianismo de vanguarda, e parece muitas vezes que é mesmo uma
involuntária coerência com um certo projeto modernista, tropicalista, da contribuição milionária de todos os erros, de acolher de alguma maneira os erros como parte da aventura da criação poética, mas que aparece ali, portanto, com esse ou que a mim sempre soa muito ambivalente, Tropicália ou Panis et Circenses, Tropicália ou Pão e Circo, porque sempre me pareceu que esse ou poderia, por um lado, significar é Tropicália, mas poderia ser Pão e Circo, Panis et Circenses, ou seja, esse ou funcionaria como uma partícula de substituição. Podem chamar de Tropicália, mas é também Pão e Circo, poderia ser isso. Mas poderia ser também o oposto disso. Poderia ser só uma disjunção opositiva. Ou é Tropicália, ou então é Panis et Circenses, ou então é Pão e Circo. Pão e Circo significando aí, atualizando para a época da década de 60, a indústria cultural, o circuito midiático, tudo isso que é o que me parece mais relevante, tudo isso que na maior parte das vezes as vanguardas rechaçaram, recusaram, tudo isso que as vanguardas, por isso mesmo, tentaram várias vezes uma espécie de aspecto mais marginal, que sempre teve uma tensão com as vanguardas. E, no entanto, no caso dos tropicalistas, isso não é bem assim. Muito pelo contrário, parece que os tropicalistas sempre entreteram uma relação muito mais promíscua, sem nenhuma valoração pejorativa para isso, mas muito mais promíscua com a indústria cultural, com a televisão, então, nascente naquele momento, que, aliás, de maneira muito significativa, já estava presente na obra do Hélio de Sica, Tropicália, em 67, na arte ambiental, no Penetrável, no final do caminho que você fazia, tinha uma televisão ligada o tempo todo, então isso está marcado já ali, e os tropicalistas tinham como parte muito fundamental da sua poética entender como jogar com essa dimensão, não rechaçá-la completamente, nem endossá-la ingenuamente, mas de que maneira entrar em contato com ela. O Caetano Veloso chega a dizer uma coisa que eu acho extraordinária, que não se tratava sequer de uma concessão que artistas, criadores, autônomos na sua poesia fariam a esse circuito midiático da indústria cultural. É muito mais interessante do que isso. Era a ideia de que as condições técnicas de reprodução da obra de arte, as condições industrializadas de produção da obra de arte podiam abrir outros campos renovadores para a própria obra de arte. Portanto, não seria uma concessão apenas para a difusão dessas obras na sociedade, mesmo que isso também contasse, mas seria também experimentar a inserção no mercado como algo que abre caminhos diferentes para a obra. Eu acho que tem um jogo aí, isso tudo que o Pedro falou é perfeito, e tem um jogo aí interessante de pensar deles com a questão da cultura de massa da época, que é, primeiro, a percepção de um cara como Caetano de que eles já eram da geração do que ele chama de cultura pop, e não mais da relação da cultura popular, que era da primeira metade dos anos 60 no Brasil, e que eles, de alguma forma, aparecem para tensionar esse espaço, né? Então, eles tinham uma relação muito estratégica com isso. Nessa entrevista famosa, né, do Caetano com o Augusto de Campos, que no final o Augusto de Campos pergunta, e aí, o que é tropicalismo? É uma moda? É um movimento? Ele fala, ambos. Tô achando legal pegar esse nome, botar no peito e andar por aí. E uma semana depois ele tá de camisolão de banana no Chacrinha cantando. Óbvio que ele tinha perfeita noção de que o espaço que ele ia ocupar num programa como Chacrinha seria passível de uma crítica, como existiu na época, mais ortodoxa, né, de que o músico popular tem que ocupar outro espaço, etc. e tal. Então o jogo da palavra do Tropicália ou Panis et Circenses, ele cria uma tensão positivamente insolúvel, porque a gente vai ficar sempre pensando isso. Se ele está falando, estamos aqui tanto para... Se você pensar na canção, a canção é uma crítica ao que na época se chamava, esebianamente, né, do Isebe, de uma alienação do público médio brasileiro que fica na sala de jantar, ocupado em nascer e morrer, e obviamente a televisão está ali como esse espaço dessa cultura massificada que não é positiva desse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eles também estão na televisão que a pessoa está na sala de jantar ocupada em nascer e morrer assistindo. Foi uma estratégia que causou muito rebuliço na época, digamos assim, porque eles sacaram isso, como o Pedro falou. Eles e várias pessoas que eram de uma esquerda mais ortodoxa, vou dar um exemplo, um cara que era do CPC da UNE como Vianinha e que termina escrevendo para a Rede Globo. O Vianinha, ele fala em vários textos dessa época a percepção disso que o Pedro falou, de que a televisão, ela, como forma
né, do capitalismo maquínico, digamos assim, ela é um problema, porque ela aliena, ela tem um conteúdo, não, mas naquela época, né, um conteúdo muito monotemático, mas ela, num país como o Brasil, de dimensões continentais, ela era um dos meios mais eficazes para você falar com a população e poder, de alguma forma, intervir nesse processo. Então, eu acho que a televisão, a ideia de panis et circenses, tudo isso está num jogo bem interessante para eles. E é mais interessante ainda que ninguém nunca veio a público, eu gosto muito disso em relação a eles todos ali, né? Eles em momento nenhum vieram a público com textos ou falas esclarecer, dizer que não, é assim, a gente fez por causa disso. Ficou num lugar que foi o lugar que eles foram conduzidos. A gente tem que sempre lembrar que em outubro de 67 apareceu Alegria, Alegria, e em dezembro de 68 eles estão presos. Então é coisa de 1 ano e 3 meses que isso tudo aconteceu, com pessoas de 24, 23, 25 anos de idade. Então, realmente, é um fluxo, né, que a gente hoje, quando fica tentando retirar significados, a gente tem sempre que lembrar disso. Eles estavam no fluxo das coisas. Vamos fazendo, tá surgindo oportunidade, tem uma gravadora, a gente tem gente. Só acrescentar uma coisa disso, só que eu acho também que tem uma sabedoria de pensar também que possivelmente pão e circo não é só pão e circo. Acho que isso acompanha os tropicalistas e acho que isso é um grande aprendizado, assim, também de que lugar, onde a gente qualifica alguma coisa como simplesmente pão e circo, no sentido de que seria uma diversão e um entretenimento alienados, isso, em oposição a outra coisa que é muito consciente. Isso. Eu acho que os tropicalistas, além de praticarem isso, também nos ensinaram a ter um olhar um pouco mais, não diria só generoso, mas até um pouco mais capaz de captar o quanto a cultura é mais complexa do que a capacidade de separar completamente aquilo é pão e circo alienante, aquilo é sério, consciencioso e crítico. Acho que tem uma saudável confusão um pouco maior entre essas coisas que eles admitem. O disco é pleno disso.